gente, bem-vindos à segunda aula. Meu nome é Cláudio, eu sou artesão e faço parte da oficina Julieta Barros. Temos recursos da Lei Aldir Blanc por meio da FUNCART, com o apoio do EducaUE. Certo? Nessa segunda aula a gente vai aprender um pouco mais sobre como a gente vai fazer esse texto, a gente vai aprender um pouco mais sobre os laços e alguns materiais que vão ser incluídos nesse momento, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar essa linha aqui, que se chama linha de arrasto ou linha de texto. Qualquer local que vende linha para costura, basta a gente chegar lá e dizer, olha, você tem alguma linha de texto para vender? Custa, em média, aqui em Natal, entre 5 ou 4 reais, que é essa linha. E vale a pena explicar que a cor da linha, do texto, tem que combinar com um material que você vai utilizar. A gente não pode utilizar em um texto onde tem a madeira marrom e pedras brancas, uma corda rosa, o azul. Né? A gente perde totalmente o sentido religioso e sacro, né, que existe. Então, sempre tem que ter essa ideia. A gente vai sempre combinar a cor da linha com o texto que a gente vai trabalhar. Vou dar um exemplo aqui desse texto que eu mostrei na última aula para vocês. Como vocês podem ver, tem as medalhas em prata e a corda ela combina com a prata aqui e com as pedras em madeira. Então, sempre tem que entender esse sentido. Tem que combinar o máximo possível para poder agregar valor ao produto. Tá, Cláudio, como a gente vai fazer esse laço? A gente chama de laço franciscano, certo? Eu peguei esse arame aqui, acho que é arame, né? Um fio, é um pouco grosso, mas é para a gente poder entender um pouco mais da técnica, tá bom? A primeira coisa que vocês têm que fazer é... Vocês pegam a parte que vai fazer o laço. A primeira coisa que vocês têm que aprender essa técnica. E só aprender essa técnica na base da repetição. Tudo bem, vocês erraram a primeira, mas para vocês terem uma ideia, eu só fui aprender depois de muito tempo a fazer essa técnica, tá bom? Então vocês podem pegar uma corda, por exemplo, a corda grossa, que vocês veem o material final. Pegam o fio, colocam em cima do material, lembrando, gente, que lembra aquele ferrinho que eu falei para vocês do guarda-chuva? Esse ferrinho aqui do guarda-chuva, ele vai ser utilizado justamente para isso. Por isso que ele tem essa cavinha aqui, ó. Porque quando eu fizer o laço, o laço ele vai passar por dentro para dar o acabamento final que vai prender as bolinhas, tá? Então, como eu vou usar esse material aqui, ele não tem, porque eu já tenho uma certa técnica e sei como utilizar. Mas vocês vão ter que usar esse daqui, tá bom? Então, vamos lá. Vocês pegam uma corda, colocam em cima do ferro e começam o laço nesse sentido aqui, ó. Ele não pode ficar na frente ou pode vir nesse ângulo aqui. Porque quando vocês trabalham nesse ângulo, quando vocês puxarem a corda, ela não vai ficar boa. Vocês passam o laço do sentido da mão, a mão esquerda. Olha só, vou passando o laço novamente nesse sentido aqui, certo? Quanto mais laços vocês derem em cima da corda, mais espaço vocês vão ter aqui. Estão vendo? Aqui tem um espaçozinho aqui. Então, esse espaço aqui é justamente porque eu estou dando o laço por cima da corda. Então, eu só vou querer fazer aqui uns 4 laços. Seguro o laço, certo? Por cima. Tiro o ferro. E passo o fio por dentro. E aqui vem um pouco mais de calma, gente. Não é para puxar de vez. A gente vem com calma e vai esticando, certo? Aos poucos. Esticando, ó. Sempre com essa mão aqui, com esses 2 dedos, para que a corda ela possa ficar com um laço perfeito em cima. Esse aqui é o chamado laço franciscano, aquela cordinha que os franciscanos usam na cintura. Quando eu termino esse laço, eu venho com uma pedra
Nesse caso aqui é a pedrinha pequenininha, né? Mas coloco a pedra por dentro e venho novamente no mesmo laço. Olha só, lembrando, gente, a pedra ela vai estar aqui dentro, certo? Então eu venho com a pedra aqui em cima da corda, venho e faço esse laço novamente. Lembrando que tem que combinar. Se aqui tem 4 laços, eu também vou dar 4 laços aqui. Mas claro, eu estou só mostrando para vocês, né? Então vou dar só 3. Bem, gente, continuando. Agora a gente vai aprender a fazer com aquele material que eu disse para vocês, material de guarda-chuva, tá? Então a gente vai utilizar aquela técnica que eu já disse para vocês com o ferro. A gente pega o ferro e a gente começa a fazer o laço no mesmo formato que a gente fez o outro. Lembrando que a quantidade de vezes aqui é o espaço que vai ficar entre as bolas, certo? Que é as salves rainhas. Então, Cláudio, para que serve aquela cava? Justamente para isso, ó. Essa é a parte que facilita. Eu passo por dentro o laço, puxo e tiro a corda do ferro. Nesse momento aqui eu seguro e com os 2 dedos aqui eu vou dando formato ao laço. Bom, fechou o laço. Venho com a madeira, passo dentro do laço. Ó, vocês prestarem atenção, o laço ele vai delimitar o espaço que a madeira ela vai ficar. Então, já com a madeira dentro ou uma pedrinha, a gente pode também utilizar essas pedrinhas de cupuaçu, que eu vou explicar já para vocês. Pode ser a madeira ou a semente de cupuaçu para se destacar como Pai Nosso. Então eu venho com o laço novamente, certo? Aqui, prestando sempre atenção para a técnica, certo? O laço e a quantidade de vezes que eu vou dar aqui em cima. Passo a corda, o laço por dentro, a cordinha por dentro, e com os 2 dedos novamente seguro e vou puxando aos poucos. Está feito o nosso Pai Nosso. Claro, ficou um pouquinho de espaço aqui, mas isso porque a língua está fazendo um pouco mais rápido, gente. Também é esse espaço que vai delimitar. Como vocês podem ver, a gente vai colocar a restante das pedras aqui, mas se você quiser colocar a corda um pouco mais próxima, é só quando você estiver puxando aqui nessa técnica, com os 2 dedos, vocês afastarem para trás e puxando automaticamente. A gente pega agora as sementes de cupuaçu. Lembrando, gente, que essas sementes de cupuaçu aqui, a maioria delas ela já vem furada, porque são materiais de sobra de indústrias. Esse material que as pessoas que trabalham muito com polpa de açaí, polpa de cupuaçu, essas sementes sobram, eles fazem essa revenda justamente para o pessoal que trabalha com o artesanato, certo? Então, já com a Ave Maria, a Salve Rainha, aliás, a Ave Maria aqui dentro, o Pai Nosso, na verdade, pego as sementes de cupuaçu e vou colocando, certo? Até ele dar o formato. O tamanho ele não tem um sentido muito bom por causa porque ele tem que ficar justamente rústico. Então ele pode ser pequeno, pode ser grande. O ideal é que ele dê esse formato rústico, certo? Para que as pessoas, quando possam ver, elas não vejam uma coisa demonstrando que seja algo feito de fábrica, e sim algo natural. Lembrando que aqui são 10 Ave Marias. Sete.
terminei as 10, agora venho e fecho através do laço novamente. Lembrando que terminou as 10 Ave-Marias, vem sempre o laço. E lembrando que essa distância aqui, o ideal é que ele não fique muito próximo, porque não tem como você colocar o dedo entre as pedras, entre as sementes, certo? Então olha lá a técnica de novo. Vou puxando com essa mão, com esses dois dedos aqui, vou dando formato ao laço, para que o laço ele não fique um em cima do outro. Então eu terminei o laço, as 10 Ave-Marias. Claro, se tivesse uma outra madeira dessa daqui, colocaria nesse local e daria o laço novamente, até que ele ficaria nesse formato aqui, certo? As 10 Ave-Marias, laço, Pai Nosso, laço, 10 Ave-Marias. Vocês podem prestar atenção que essa técnica aqui de laço é um pouco diferente. Isso porque a técnica que eu estou utilizando já é uma técnica um pouco mais avançada, certo? Eu já faço há mais de 3 anos, então eu vou, aos poucos, eu vou colocando outras técnicas em cima da madeira. E se vocês prestarem bem atenção, foi um trabalho que eu demorei mais ou menos umas 5 horas somente fazendo o trabalho da madeira, pirografando e etc. Porque eu não tenho pressa para fazer, já que é um material único e agrega valor. Então, quanto melhor trabalhado a madeira, mais valor vai ter o produto final. E a pirografia é aquilo que eu te disse, gente. Para que a pirografia ela fique boa, vocês têm que treinar no papel, ou pode ser com o próprio pirógrafo, né, em uma madeira. Mas caso vocês não queiram trabalhar, pode ser caneta com tinta permanente, ou vocês podem talhar a madeira ao lado e fazer o formato que vocês desejarem. Lembre-se que o material ele tem que ser feito de material reciclado. Essas pedras aqui, essas pedras eu não comprei, essas pedras eu encontrei de brinco. Então, você que tem namorada, tem irmã e etc, tem aquele brinco com várias pedrinhas, é só vocês tirarem, colocarem aqui que vocês também vão agregar valor. Aí vocês veem um produto final. Vocês podem acrescentar, fazendo uma pouca contabilidade, com conta de água, ou de água não, de energia gasto aqui, vocês vão gastar somente para pagar R$5, fora o valor que vocês vão agregar. Então, no valor final do produto, vocês vão conseguir 80% de valor acima do produto, e vocês vão conseguir ter um valor final, agregar um valor final muito maior. É isso.